Você pegou, foi muito forte o que o irmão falou aqui, mas às vezes a preocupação dos irmãos, né, é com o templo, é como deve chegar no templo, chegar diante do altar. Mas eu queria deixar uns 3 versículos aqui que está em 1 Coríntios 6, a partir do 18, que fala assim: fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, a importância de como nós vivemos lá fora. Não é como nós vestimos, como nós nos preparamos apenas para chegar aqui dentro. Ou simplesmente chegar aqui diante da igreja e mostrar que eu tenho reverência diante do altar. Mas é como eu vivo lá fora. É a preparação de como eu tenho que chegar até a igreja. Estar preparado para exercer o ministério ao qual foi chamado. Então, é onde muitos têm pagado o preço da consequência do pecado. Hoje nós temos visto cada vez mais diminuir a idade de jovens que morrem, porque o salário do pecado é a morte. Então, assim, e às vezes a gente é chato, né? Que a gente quer, é um discipulado e também é um discipulador. A gente às vezes cobra esses testemunhos. Porque ter o dom, ter o talento, ter o chamado é importante. Mas o mais importante é o testemunho que eu exerço antes de chegar aqui e usar o meu dom, o meu talento e exercer o meu chamado. É como que eu sou visto lá fora diante da sociedade. Se eu sou realmente um exemplo de cristão ou não. É o que eu falei no princípio do texto. Ter um coração honesto diante de Deus. Porque o que acontece? A Luciana está aí vestida adequadamente para estar servindo no altar. Você está com terno, está com a camisa social, e eu estou aqui. E isso não justifica a nossa vida. Quando eu falo de coração honesto, porque Deus conhece o que você faz fora do templo. Quando eu cito coração honesto, que é a preparação para adorar o Senhor, a reverência com o altar faz de você uma pessoa de caráter ou de mau caráter. Se você tem um coração honesto ou não. Porque o que é coração honesto? Tem coisas que eu vou fazer que o pastor João não sabe. Às vezes eu vou estar lá fora, lá, um exemplo, usando uma droga, vendo uma pornografia, se prostituindo com alguma mulher, e o senhor João não sabe de nada. E eu vou chegar aqui, a igreja também não sabe, e eu vou chegar aqui, vou dobrar o joelho e vou orar, vou chegar aqui, vou parar antes do altar, vou subir aqui. Mas o irmão está se prostituindo, usando droga, está no adultério, mais um monte de coisa. E eu não estou tendo um coração honesto diante de Deus. Só que eu estou morrendo aos poucos no altar. É isso que eu estou querendo passar para a igreja. É justamente o bom testemunho. A base do cristianismo, Reinaldo, e eu vou dizer mais. A base do cristianismo, que Jesus disse, da questão da semeadura, né, da questão da igreja crescer, é o bom testemunho. Tanto é que Jesus diz assim, eu estou te mandando para o mundo de trevas, mas vocês vão ser o que do mundo? Eu vou guiar as pessoas. Não vai ser Cristo que vai descer e vai guiar, não. Vai ser o Espírito dele, que vai virar uma luz dentro de nós. Ou seja, vós sois a luz do mundo. O Juninho é diferente das pessoas do mundo. O Valtinho, ele é diferente das pessoas do mundo. Então tem que ver o que o Valtinho está buscando. Porque se o Valtinho for igual às pessoas do mundo, aí, cara, o cara vai falar assim, não muda em nada. Mas quando a pessoa olha para o Valtinho e fala assim, não, o Valtinho não é igual eu, não. O cara não reclama, o cara está buscando. Se tem um palavrão e não fala, se nós estamos numa roda de escarnecedor e sai fora, eu quero ver o que o Valtinho está buscando. Isso é ser luz, gente. Ser luz não é ter perfeição diante dos homens, não. Porque ninguém consegue. Ser luz é ser diferente. É você fugir do mal, cara. Fugir da aparência do mal. É o que eu citei no começo, né? Você pegou uns versículos muito pesados, é um versículo pesado.
Mas eu disse até no começo, ter um coração honesto diante de Deus. Irmão Reinaldo, eu quero que Deus, em cima desse altar aqui, e estou falando isso com temor, que Deus me fulmine aqui, Luciano, se eu tenho raiva ou ressentimento de qualquer pessoa. Tem uma coisa que eu aprendi quando eu converti, isso vai condenar muita gente. É guardar ressentimento e mágoa das pessoas. É deixar o coração com uma amargura. É uma das coisas que mais vai levar pessoas para o inferno. E muitas das vezes as pessoas estão pregando o amor aqui e estão odiando alguém lá fora. Estão louvando a Deus e estão com um ressentimento de alguém lá fora. Aí, irmão Wesley, mas eu não aguento. A graça ela é tão difícil, Luciana, que Jesus não mandou você amar quem te ama. Ele diz assim, ó, amai os vossos inimigos, os que falam mal de você, os que maltratam, os que vos perseguem, é para você amar esse tipo de pessoa. Porque é assim que Jesus é conosco. Eu demorei 22 anos, irmão Reinaldo, para me vir servir o Senhor. Irmão Valtinho, durante 22 anos eu fiz tudo que é errado. Eu nunca lembrei de Jesus, eu nunca dobrei o joelho para orar de noite. Eu só queria curtir minha vida, mas Jesus nunca desistiu de mim. E às vezes o irmão erra com você hoje, amanhã ele não vale nada para você. Mas e nós com Deus pecamos a vida inteira. Eu louvo a Deus porque depois de 22 anos eu conheci Jesus. E eu não quero perdoar o irmão que errou comigo ontem, que me magoou na semana passada. A gente tem que estar o coração limpo, cara. É limpo mesmo. É entender que você é pecador, Luciano, que você vai descer aquela escada e você pode pecar. Mas seu coração tem que estar limpo diante de Deus. Senhor, o diabo não tem poder de me condenar porque eu estou com mágoa de um irmão, porque eu desejo o ódio de alguém, porque não, o diabo, ele não tem poder de condenar pecador arrependido. Pecador arrependido é que vai morar no céu. Pecador arrependido. É esse tipo de pessoa que vai habitar o céu. Não vai achar que vai ser santo, que vai ser o melhor, que vai ser professor. Não, é pecador arrependido. O ladrão da cruz do Calvário é um tapa na nossa cara. É um tapa na nossa cara. Você pode ser o que você for. Se você estiver naquele dia sem Cristo, sem o justificador, irmã Luciana, nós estamos fritos. Estamos fritos. Falei novamente esse dia para um irmão, que eu estou tentando ganhar aí para Jesus. Irmão, se eu e você morrer, e esse Deus que eu estou falando com você não existir, nós dois não perdeu nada. Mas se esse Deus que eu estou falando com o irmão, e existir, e o que eu estou dizendo na Bíblia for verdade, o irmão está perdendo muita coisa. Escolha é sua. Escolha é sua. Você decide o que você quer fazer da sua vida. Mas nós temos que estar falando isso aí. Desculpa prolongar aí, viu? Mas